Bom dia, quinto ano. Glória a Deus por mais esse dia maravilhoso, solzinho brilhante na nossa quinta-feira. E hoje nós vamos para a nossa aula de história, né? Do quarto bimestre, lá no nosso livro, na página 2. Tá, meus amores? Que Deus abençoe vocês hoje, tá? Agradeçam ao Senhor por mais um dia maravilhoso. Olha só, nós vamos falar sobre marcos de memória no Brasil. Estão vendo aqui, ó? Tantas, memórias que nós temos no nosso Brasil, tantos acontecimentos maravilhosos que nós tivemos, né? E nós não podemos deixar de nos recordar, de trazer, à nossa memória esses momentos marcantes do nosso Brasil. Olha só aqui o que nós podemos ver neste desenho, nesta gravura. Leia este trecho de uma letra de música do compositor Caetano Veloso. No texto apresenta-se a impressão de um indivíduo ao chegar na cidade de São Paulo. Olha que maravilha. Sampa, alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui, eu não entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas. Olha só esse trecho desta canção. O que nós podemos ver como concreta? Que ela faz referência, crianças, a um movimento chamado literário, chamado concretismo. Ele é um movimento literário. E ele está falando também dos concretos, das construções ali, tá? Nós vamos observar, responder as nossas questões aqui bem detalhadamente, E nós vamos passando para a página 3, que ele fala assim, olha só. O que são marcos de uma memória? Muitas pessoas, elas têm o costume de guardar lembranças de acontecimentos que ocorreram na sua vida, por exemplo, viagens, passeios ou aniversários. Eu tenho muito este hábito, Aqui em casa nós temos muitas fotos, a gente gosta de foto, Então, assim, eu tenho foto de vários marcos que aconteceram na minha vida, do meu casamento, nascimento dos meus filhos, Algumas viagens mesmo que nós fizemos. Algumas situações na nossa vida que nós vivemos, na nossa vida particular, assim, no nosso trabalho, nós temos muitas fotos. E quando você senta para ver, você começa a se recordar de tudo aquilo que você viveu, das coisas boas, das coisas que marcaram a sua vida. Esse hábito é uma forma de preservar as experiências vividas. Eu sempre falo isso, realmente é isso mesmo. Geralmente, as pessoas guardam lembranças de momentos que consideram importantes. Na vida em sociedade, isso também ocorre. Acontecimentos da história considerados importantes por grupos de pessoas são preservados na memória de um povo, de uma cidade, de um estado ou de um país de diferentes formas. Locais públicos, por exemplo, ruas, praças, bibliotecas e até mesmo municípios podem ser batizados com nomes de pessoas do passado ou com nomes que fazem referência a datas ou acontecimentos da história, local ou nacional. Essa é uma das maneiras de manter viva a memória do passado. Construir monumentos e incorporar datas comemorativas ao calendário do país também são formas de relembrar eventos históricos, pessoas ou grupos de pessoas que vivenciaram esses eventos. Nós temos estudado, meus queridos, desde o primeiro bimestre, sobre, assim, momentos, sobre objetos que marcaram, a nossa história, que trazem, realmente vivo até hoje tudo que a nossa história já passou, não é verdade? E aqui nós estamos vendo da mesma forma, esses marcos. Nós temos datas, comemorativas. Olha só, datas comemorativas, monumentos e nomes de logradouros podem ser considerados marcos da memória. O que é um logradouro? É um espaço destinado à circulação pública de veículos e de pedestres, como ruas, travessas, becos, avenidas. Então, o que pode acontecer ali? Ser colocado o nome, de pessoas que
viveram na antiguidade, fizeram importância para a nossa história. O que acontece? Vai lá e coloca o nome daquela pessoa naquela rua, né? Naquela avenida, certo? E aí o que nós vamos vendo aqui, ó, na página 4? As memórias de um povo. As histórias fazem parte da identidade de um povo e geralmente são compartilhadas pelos grupos de indivíduos que fazem parte deste povo. Essas memórias coletivas desenvolvem nas pessoas um sentimento de pertencimento a um lugar e uma sociedade e uma história em comum. Olha só, nós estamos vendo aqui, né, o centro de uma cidade. Olha só quantas coisas nós podemos ver que na ilustração mostra diferentes formas de marcos de memória, né, que são representados aqui. Olha só o nome desse hospital. Zilda Arnes. Olha o nome da avenida. Avenida Presidente Getúlio Vargas. Olha só aqui, ó, na página 5. Colégio Estadual Tiradentes. Por coincidência, aqui em Cuiabá nós temos também, né? Temos o colégio, temos a avenida que chama Getúlio Vargas também, não é verdade? Esses são alguns marcos. Olha só aqui essa estátua, esse monumento. Aqui em Cuiabá nós temos bastante. Então é importante saber, porém, que as memórias de um povo são construídas no decorrer, crianças, do tempo pelos sujeitos que têm interesse em preservá-las. Então, quando nós vemos esses nomes, quando nós vemos esses monumentos, nós sabemos que é, né, para guardar essas memórias, né? Esses monumentos comemorativos geralmente são feitos de pedras, né, com formas alongadas, para nos recordar da história que nós temos no nosso país, tá? Nós vamos aqui ver mais algumas situações e nós vamos fazer a nossa atividade, né? Nós vamos ver como são construídas as memórias de um povo, tá? Nem todos os acontecimentos ou sujeitos históricos se tornam marcos de memória de um povo ou de uma sociedade. Sendo assim, por que algumas pessoalidades são lembradas em praças, ruas e bairros? Porque somente alguns indivíduos têm monumentos? De acordo com o grupo de pessoas, certos acontecimentos ou personagens históricas podem ser considerados importantes para a identidade daquele município, daquele estado, daquele país, certo? Isto é uma escolha por um marco de memória, né, para variar conforme o grupo da nossa sociedade. Geralmente, a escolha por determinado acontecimento ou data é realizada atendendo a interesses e objetivos de pessoas influentes na sociedade. O que é isso? Pessoas que têm o poder, né, de tomar essas decisões e de influenciar. Tá bom? Então, nós vamos fazer as nossas atividades lá. Vamos ver o que mais que nós podemos trabalhar. Tá bom, crianças? Esse assunto aqui, ó, a independência do nosso Brasil. Nós vamos trabalhar essa página também, vamos fazer essa leitura aqui. Estudamos, né, mês passado um pouco sobre 7 de setembro e agora nós vamos fazer as atividades aqui no nosso livro, né? Recordando que no dia 7 de setembro de 1822 é considerado o marco da histórica, né, da independência do nosso Brasil, certo? Então nós vamos ver que até esse ano o Brasil foi uma colônia de Portugal e dependia politicamente desse reino, né? Porém, ele se tornou independente no dia 7 de setembro, venceu, rompeu todas as barreiras, tá? Então, vamos lá juntos trabalhar esses exercícios.